Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando e no programa hoje nós vamos discutir um assunto muito importante, principalmente para o setor produtivo, seja para o pequeno agricultor, seja para o industriário. Nos últimos dias, o governo do Acre tem anunciado uma série de investimentos na política energética. A ordem de serviço para a construção dos linhões foi feita, a Funtac mostra um fogão que transforma a energia térmica da queima da lenha em energia elétrica. Um evento que pode revolucionar a qualidade de vida para as populações mais isoladas do Acre. Bem, e se existe uma pessoa que pode falar com intimidade sobre esses assuntos, essa pessoa é o senador da República e presidente do PT no Estado, Cibá Machado. Boa noite, senador. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, Jorge. Senador Cibá, o senhor tem feito realmente um esforço muito grande para o desenvolvimento dessas novas fontes de energia. Por quê? Esse é um dos grandes desafios da humanidade na atualidade? Sim, Jorge, eu estudei bastante essa matéria, tenho estudado, tenho procurado acompanhar, porque é uma nova conjuntura para a economia do mundo. Eu pude já observar em vários depoimentos, leituras que tenho feito, de que o petróleo caminha para um esgotamento. Pode até não ser o esgotamento, mas com certeza entra para um melhor controle de reservas e assim por diante. Em quanto tempo, então, senador? Se imagina assim, que o Petrobras tem um número de 3 trilhões de barris de petróleo, a reserva que o planeta tinha, 2 trilhões já foram consumidos e estamos indo para o último trilhão. Então, é claro que o mundo inteiro começa a se precaver, tomar cuidado. É a partir daí que essa história da Bolívia, que foi muito mal explicada, que é a história da reserva do gás, isso não é um assunto apenas da Bolívia. Na verdade, é um cenário mundial. Os países que são detentores de reserva de petróleo e gás natural, todos estão seguindo este exemplo de Evo Morales. Estão colocando leis de nacionalização dessas fontes. De proteção. Então, isto, digamos assim, é um novo comportamento. O Brasil, até então, era tido como um país grande importador de petróleo, porque não tinha reservas locais e tal. E a Petrobras andou prospectando bastante e encontra as reservas, e o Brasil hoje é autossuficiente em petróleo. Mas o mundo não quer mais o petróleo como única fonte de energia. Por quê? Porque onde tem petróleo tem guerra. Ou, pelo menos, tem um princípio de confusão. Veja o caso do Iraque, Irã e assim por diante. Então, o que o mundo está querendo agora é uma energia mais limpa. Qual é a ameaça do petróleo no mundo, que muita gente fala? Que ele cria o efeito estufa, coloca CO2 na atmosfera, o calor do sol bate na superfície e não retorna para a atmosfera, então começa a aquecer os polos, Polo Norte e Polo Sul, que vai derretendo, e há uma ameaça das cidades mais baixas, mais litorâneas, também desaparecerem com o aumento do nível do mar. Então, digamos assim, grosso modo, são os grandes números da questão da energia. Mas o Brasil inovou. O Brasil inovou quando coloca a história do álcool de cana-de-açúcar, no final da década de 70. Claro que o álcool teve grandes altos e baixos. Já em razão de uma grande crise do petróleo. Foi, a crise dos anos 70 foi violenta, né? Aumentou exorbitantemente o preço do barril do petróleo. E agora também, vide que quando o Fernando Henrique deixou de ser presidente, o preço do barril estava a $36, agora está mais de $70. E o Brasil está controlando esta ciranda toda e evita com que a gente tenha aumento de gasolina, como nós tínhamos quase que semanalmente o aumento de preço de gasolina. Então, como o Brasil agora é autossuficiente em petróleo, quer ser autossuficiente em gás e avançou no álcool de cana como ninguém, então o mundo inteiro começa a vir perguntar para o Brasil, sim, como é que se faz combustível a partir da agricultura, né? Então, nós temos aqui a experiência da cana-de-açúcar, estamos em fase de testes lá no Tocantins, com a Universidade do Tocantins, com álcool de batata, no caso de São Paulo, com álcool de mandioca, e a história do biodiesel, que virou lei nacional. Portanto, o que se apresenta? O Brasil hoje produz muita cana-de-açúcar, é claro, não só para álcool, mas também para o açúcar, mas hoje nós temos 20% da gasolina brasileira misturada de álcool de cana. Portanto, é por isso que a Alcobras está sendo retomada. Não é porque... Claro, isso tem um sentido. Agora, essa questão da cana, o senhor tocou nesse assunto, por que hoje, num momento de boa safra, o álcool não baixa? Pelo menos assim, a expectativa da população era que tivesse uma queda na bomba, né? E o país, inclusive, apostou muito nessa retomada
do álcool. Por que isso não aconteceu, essa queda de preço? Não aconteceu por causa da grande procura. Inclusive internacional? Internacional. Dos mercados porque imagine só o cenário. Basta assim um país como os Estados Unidos falar no assunto, isso já muda nas bolsas de futuro, coisa mais. Então o Japão veio aqui, mandou uma missão no Brasil, estudou a história da mistura do álcool na gasolina, os alemães, a Inglaterra, Estados Unidos. E quando é agora, George Bush, que faz aquela fala anual para o Congresso Nacional Norte-Americano, destinou 10 minutos da fala dele sobre o álcool de cana do Brasil. E isso tudo leva a um cenário de dizer que o álcool está dando certo. Portanto, a procura é tão grande, mas tão grande, que mesmo assim não houve redução do preço. Pelo contrário, o álcool chegou a quase R$2, em alguns lugares chegou a passar de R$2, o que é demais o preço. Então, nós estamos querendo agora no Brasil aumentar para mais 80 novas usinas de álcool no país. E o caso da Alcobras é uma delas. E já cabe, no meu entendimento, cabe uma segunda usina de álcool aqui. Então, 12 mil hectares por caso da Alcobras, mais 12 mil hectares. A ciência disso tudo, Jorge Henrique, é que o presidente Lula tem chamado a atenção. Não dá mais para uma grande matriz energética do Brasil ser apenas de grandes empresários. O presidente Lula desafia que a energia no Brasil tem que ter a participação de pequenos empresários também e de pequenos produtores agrícolas. Então, essa tem sido assim o meu esforço de tentar conciliar isto. Então, eu estive lá no Piauí, visitei uma experiência como essa, são 270 mil hectares de mamona plantada, tudo em pequena produção familiar. O caso do Pará, que é a Agropalma, ela tem 32 mil hectares, do quais 7 mil é de pequenos produtores. Então, eu acredito aqui no Acre que a gente pode seguir também este caminho e pegar os assentamentos da reforma agrária para plantar dendê, mamona, cana e produzir também e se inserir numa matriz energética que tem liquidez imediata e que se fala de cifras vultosas a cada ano. Agora, falando ainda de cana, para encerrar essa parte da conversa sobre cana, o que representa para o Acre a retomada da Alcobras? Uma delas é colocar o Acre também nesta matriz energética. Segundo, acabar de vez por toda com aquele fantasma que estava ali abandonado, assim como... Que agora chama Alcoverde. Alcoverde, uma nova empresa. E o governador tem chamado de que nós estamos, de fato, sepultando um defunto e nascendo um novo filho. E é claro, nós estamos aí falando de 12 mil hectares de cana plantada, estamos falando de aproveitamento de áreas degradadas, estamos falando de uma nova tecnologia no campo e, principalmente, uma rentabilidade, Jorge, que o próprio sócio majoritário da Alcoverde disse que se somássemos todos os bois, vacas e bezerros do Acre, não empata com a lucratividade que a Alcoverde vai ter. Então, a Alcoverde está falando aí de ter um faturamento de cerca de 100 milhões de reais por ano. E geração de empregos. Exatamente. São mais ou menos, eles falam de 3 mil empregos, né, no entorno da usina. São mais ou menos 100 milhões de reais de faturamento. Uma rentabilidade, você coloca aí 25% de renda líquida, você tem 25 milhões de reais líquido na mão dos sócios dessa empresa. Agora, senador Ciba, qual é o potencial do Acre para, tirando a cana de açúcar, qual é o potencial do Acre para essas novas fontes de energia? Vamos pensar, esse caso da cana, duas usinas no Acre, nós teremos 30 mil hectares mais ou menos de cana plantada. 30 mil hectares, nós podemos chegar a 200 milhões de faturamento ano, com mais ou menos 6, 7 mil empregos gerados. Se a gente pegar o setor madeireiro, certificado, planejado, orientado direitinho, nós estamos falando de um outro empreendimento aí para geração de mais ou menos 10, 12 mil empregos diretos, também com faturamento não tão pequeno, que vai para a ordem dos 100 milhões também, desde que a gente dê uma industrialização de ponta. Nós estamos falando de um aproveitamento de área de 500 mil hectares hoje em degradação no nosso estado, que não precisa derrubar uma árvore nova para você aproveitar numa nova agricultura, com o plantio do dendê, com o plantio da mamona e renovar um pouco outros aspectos da substituição das importações do nosso estado, que eu acho que a gente tem que traçar o desafio de substituir as verduras, de substituir algumas frutas e assim por diante. E, é claro, entrar em escala de alguns produtos que hoje o mercado procura e que não tem, como é o caso do açaí e do cupuaçu. Então, nós estamos falando aí de pegar o FAC,
e a Embrapa colocar como centro de pesquisa desta área aqui, gastar dinheiro com isso. Mas também é claro que em 5 anos, no máximo, nós teremos o nosso estado aí com o potencial de chegar a ter um faturamento de 250 a 300 milhões de reais ano, com geração aí de cerca de 20 mil empregos diretos. Agora, para produzir energia é preciso tecnologia. E eu sei que o senhor tem apresentado muitas emendas para a Universidade Federal do Acre. Quais os resultados que isso já tem apresentado? No caso, eu tenho trabalhado mais diretamente com a geografia, a economia, a engenharia agronômica e a química. Então, na área de química, nós temos um laboratório lá, força de emenda, que trabalha a fitoterapia e, claro, os combustíveis. Então, pesquisar isto. Mas a desejo é que a gente chegue aos fármacos. E queremos um laboratório para trabalhar com pesquisa de cobaias, com os seres vivos, tanto plantas quanto os animais. Isto é um laboratório de 2 milhões de reais, mas nós vamos seguir em frente. Colocar a interiorização da universidade. O governo do estado está apoiando substancialmente, as nossas emendas também, e queremos botar a universidade nos 22 municípios. Sebrae está chegando nos 22 municípios. A ideia é que a UFUNTAC e a Embrapa também vá, acompanhe isso. Então, a gente fechar a área de ciência, tecnologia e ensino superior, claro que com bolsa de incentivo à iniciação científica no ensino médio, nós teremos um novo pensar na chamada formação profissional do Estado. Com isto, Henrique, pode ter certeza de que o nosso Estado, em 10 anos, vai estar competindo seguramente com os centros como o UNB, como o USP, como a Universidade Federal Fluminense, o FRJ e assim por diante. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o nosso Estado vai chegar nesse patamar. Senador Cibá, é possível pensar na exploração desses recursos, dessas fontes energéticas, dentro do conceito de sustentabilidade? Sim, absolutamente. Eu te digo aqui um exemplo claro. Se a gente considerar que a soja, isso aqui é uma aula que eu recebi do comandante da aeronáutica, quando eu fui receber a medalha da aeronáutica, eu visitei lá o Centro Aeroespacial da Aeronáutica, ele disse, Cibá, quando o Brasil vende 1 quilo de soja, nós estamos vendendo por 30 centavos de dólar. E olha, porque naquela época que a soja estava num preço bem alto. 30 centavos de dólar, 1 quilo de soja. Se a gente vende aqui 1 quilo de avião, era o caso lá da Embraer vendendo avião, vai para 2.200 dólares 1 quilo de um avião. E se nós vendermos foguete, nós estamos falando de 63 mil dólares 1 quilo de foguete. Então, se você vai para a Amazônia, nós não vamos fazer nem avião, nem foguete lá. Mas nós podemos fazer o seguinte, se a gente estudar a biodiversidade, a gente gera uma patente, e uma patente pode gerar milhões de dólares. Eles usam o exemplo do sapo campô. O cambô, não sei como é que alguns chamam. E o sapinho gerou 20 patentes. Nossa. Se a gente somar a vacina do sapo, o que ele pode gerar de conhecimento, um sapo, nós podemos estar falando de um faturamento de alguns milhões de reais no Acre com a informação que um sapo nos traz. Então ele diz assim, priorize lá no Acre não o volume de cargas que o Acre pode exportar, mas priorize o volume de patentes que as universidades e o centro de pesquisa pode fazer, que vocês vão ganhar rio de dinheiro com isso. E é aí que é o grande cenário nosso. Senador Cibá, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco, porque nós ainda temos que falar de política. Correto. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o senador da República, Cibá Machado. Senador, vamos falar de política nesse bloco. Uma decisão, uma interpretação, na realidade, do Tribunal Superior Eleitoral, esses dias, a partir de uma consulta do Partido Liberal sobre a verticalização, provocou uma reação
muito forte de todos os partidos políticos desse país. Por quê, senador? O que foi que realmente aconteceu? O TSE tem razão na interpretação, Henrique. Nisso, no mérito da interpretação, eles estão corretos. Porque a verticalização não pode ser assim. Eu tenho uma verticalização e cada um interpreta como queira. Está parecendo assim a forma de interpretar a Bíblia, né? Isso é Se verdade. lê, um acha que é de uma forma, a leitura é feita conforme cada um possa compreender. Mas aí, o momento em que eles interpretaram e decidiram sobre o assunto é que foi completamente fora de prazo. Porque nós já estávamos dentro do mês de junho e iniciando as convenções dos partidos. Há 3 dias das convenções partidárias. É impossível de poder reajustar tudo. O medo que eu acho que se teve naquele momento foi de parecer que era um golpe. Um golpe que quem ganhasse a eleição para a presidência da República poderia dizer, não, ganhou porque houve uma ajudinha do Tribunal Superior Eleitoral. E isso era muito confuso. Você já imaginou? Só ia ter 2 tipos de aliança. A aliança nacional formal ou a informal. O que não valesse numa dessas duas não poderia valer. Então, isto criou um verdadeiro desencontro nacional e ainda bem que voltaram atrás, o bom senso prevaleceu e hoje os partidos podem se orientar conforme todos estavam entendendo, que é as alianças nos estados podem ser completamente diferentes das alianças nacionais. Por exemplo, o partido que formular uma aliança nacional está obrigado a formular nos estados. Mas o partido que não formular uma aliança nacional, ele pode formular uma aliança com quem for possível, inclusive com aqueles que têm ou não têm a aliança nacional. Então, eu acho que isso facilita e pode a renovação do Congresso, a renovação dos governadores, se dar de maneira que todos já estavam compreendendo. Mas falando nisso, o que é que o senhor pensa da verticalização? E eu queria saber ainda se no país existe harmonia suficiente para um grande acordo partidário, que esse acordo aconteça ao mesmo tempo, tanto no plano nacional quanto nos estados e municípios. Eu acho que nós estamos com o quê? Com 120 anos da República do Brasil, se não me engano. E desse tempo todo o Brasil viveu muitos períodos ditatoriais. Eu digo para você com toda segurança que a democracia brasileira ainda está tentando acordar. E nós estamos vivendo de tentativas de aperfeiçoamento. Então a verticalização, como um conjunto de outras leis que foram trabalhadas no Brasil, elas carecem, digamos assim, de ser levada a cabo. Verticalização é uma interpretação constitucional, o Congresso derruba isso, não vai mais valer para a partir das eleições de 2010, não existe mais, o Congresso já derrubou isso, houve uma emenda constitucional para retirar a verticalização, ela só está valendo para essa porque estava ainda em curso de prazo, portanto, não vai ter mais verticalização, o que eu acho uma pena. Eu concordo terminantemente com a verticalização, mas tem que vir calçada de um conjunto de outras coisas. E vou te dizer por quê. Imagine que o Brasil tem eleição agora ano sim, ano não. Então, como é que a gente pode ter uma execução administrativa de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, que todo ano ele tem que estar preocupado com uma eleição? Tem que parar a sua execução fiscal? Eu apresentei um projeto de lei pedindo que a gente dê um mandato de 5 anos para todo mundo e acabe a reeleição. E que todas as eleições coincidam na mesma data. Essa é uma proposta que eu fiz. Tem outra que se coloca lá, chamada cláusula de barreira. A cláusula de barreira está valendo por este ano. O que a cláusula de barreira quer? Quer diminuir o número de partidos no Brasil. Porque a democracia é para ter vários partidos, mas nós temos, você sabe, eu duvido que você saiba hoje quantos partidos tem no Brasil. Eu não sei quem sabe. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem dúvida. Mas a última informação que eu tinha se falava de 27, foram criados mais 3 depois. Então deve ter 30 partidos. Como é que um eleitor brasileiro, como é que a população pode discernir o que é filosofia partidária? O que é conceito político, lógico da política, trabalhada lá desde a antiga Grécia? Não é impossível. Então vira uma coisa assim do imediatismo, tudo é imediatista no Brasil e que tem prazo de validade muito curto. Então a gente tem medo dessas coisas e acho que está na hora de um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento é longo, é árduo. Então quando a gente vai para o Congresso Nacional, você tem um rosto de um Congresso Nacional formado a partir da ambiguidade legal. Então, você vai ter parlamentares nota 10, mas aí tem aqueles nota 7, nota 5, nota 3, nota não sei qual. Portanto, eu digo para você que ainda vai demorar alguns anos
para que o Brasil convirma com a nova realidade. Se disser que um regime de governo presidencialista é melhor do que o parlamentarista, eu não sei. Mas os países onde tem boas democracias consolidadas preferem o parlamentarismo. Mas aí precisa ter partidos políticos consolidados. A história da votação em lista está lá para ser votado. Se for votado, o meu companheiro Jorge Henrique não pode mais votar no candidato fulano de tal. Você tem que votar no partido fulano de tal. E o partido indica uma lista de pessoas que poderão vir assumir o mandato. Então é meio confuso assim para a cabeça do brasileiro e, portanto, do jeito que está aí está bom, tudo é carnaval, tudo é festa e tal, amanhã será melhor do que hoje e portanto. Então esse imediatismo é ruim. Agora a verticalização, volto a dizer, é uma pena que o Congresso tenha extinto. Eu insistiria que ela tivesse nos moldes em que o TSE chegou a dizer há poucos dias atrás. Essa que seriam os moldes verdadeiros para a consolidação dos partidos, dos seus representantes e da democracia brasileira. Como não é possível mais, paciência, vamos trabalhar em outra direção. Agora, passado o susto dessa interpretação do TSE, como é que estão as convenções dos partidos que apoiam o presidente Lula? Vai ser, a partir agora desta semana, tá, praticamente todas as convenções já estão marcadas, e a do PT vai ser dia 24 para a decisão da candidatura do presidente Lula. Dia 24 lá em Brasília. E aqui no estado nós queremos fazer a do Acre no dia 30. Nossa aliança aqui conta hoje com 11 partidos. Até lá nós vamos tentar ver se ainda entra mais algum nesta aliança. E queremos ver se a gente consegue um bom debate aqui no nosso estado para, digamos assim, discutir este assunto em primeiro turno. O segundo turno de uma eleição é quando você tem dúvidas de um projeto, a coisa está extremamente equilibrada, as pessoas se parecem um pouco. A gente acha que aqui no Acre as coisas são muito bem distintas. Então, o quadro político do Acre não oferece, digamos assim, dúvida da visualização de projetos. Portanto, queremos trabalhar com a comunidade no sentido de definição em primeiro turno. Então, se isso for possível, seria, no nosso entendimento, melhor até para o estado do Acre. Agora, a chapa da Frente Popular está fechada, né, definida. Qual é a expectativa para essa disputa, senador? Nós estamos viajando o estado inteiro. O nosso pré-candidato Binho Marques ao governo, o Tião Viana ao Senado Federal. Já temos o primeiro suplente, que é o nosso colega Aníbal Diniz. O nosso pré-candidato a vice, o César Messias, lá de Cruzeiro do Sul. E a chapa de federal também está praticamente consolidada. Tem ainda algumas dúvidas na chapa de estadual. Nós pretendemos fazer chapa única para deputado federal, para ver se a gente oferece a possibilidade de que os partidos da frente tenham melhor ambiente de poder eleger seus representantes. O PT não quer crescer sozinho, quer crescer aliado com todos e poder oferecer governabilidade maior ao presidente Lula e, é claro, um futuro governo que possa seguir, digamos assim, a mesma trajetória de tranquilidade que o governador Jorge Viana teve. Este é o nosso interesse, sem querer espezinhar sobre ninguém, sem querer aqui desqualificar ninguém. Acho que todos estão aí imbuídos de suas verdades. Nós temos as nossas e gostaríamos de discutir com a sociedade sobre estes aspectos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, senador, o senhor é um homem ligado aos movimentos sociais, principalmente aos movimentos sociais que têm uma referência com a agricultura, é uma liderança para muitos desses movimentos. Qual a leitura que o senhor fez dessa atitude do MLST, do Movimento pela Libertação dos Trabalhadores Sem Terras, em invadir o Congresso Nacional? Um absurdo, Henrique, um absurdo. É uma coisa impossível de se aceitar. E eu, digamos assim, entrei no olho do furacão de graça, porque eu estava na sessão do Senado, ouvia-se os gritos nos corredores, e alguém gritou lá dizendo assim, é o pessoal do MST, é um pessoal que você é amigo, vai lá e veja o que está acontecendo. Eu fui lá. E quando eu cheguei no meio da confusão lá, olhando para o rosto das pessoas, eu percebi que não eram rostos que eu conhecia. Só para te lembrar que existem 63 movimentos que dizem que representam os trabalhadores sem terra no Brasil. 63. Mas o Brasil aprendeu a conhecer só um, que é o MST. MST e CONTAG. Só existem esses dois para o Brasil.
mas são 63. E o MLST está disputando com o MST a liderança e a supremacia da representatividade nacional. Chega a ser uma dissidência ou é um outro movimento? É uma dissidência. É uma dissidência. Porque o MST nasceu em 85. De lá para cá só tinha MST até um determinado momento. Depois começou a haver dissidência, a dissidência chegou a 63. Então, neste caso, o que está acontecendo com a MLST é disputando com a MST a liderança. Eu chego lá naquela hora, alguns me viram, tira uma foto aqui comigo. Pessoas de base mesmo, simples, não eram os coordenadores, não. Os coordenadores estavam, a polícia já estava até prendendo naquela hora. E aí, tirei 2 fotos e o Noblar viu aquilo, né, e colocou no blog dele e diz, o Cibar Machado está de acordo com essa bagunça que está aqui, tirando foto e parece que está feliz, sorridente. Aí é verdade, absolutamente, imagina. Olha, Jorge, eu fui líder rural aqui 12 anos da minha vida, fiz vários acampamentos aqui no estado do Acre, grandes mobilizações, chegamos a ter uma com quase 5.000 camponeses aqui na porta do Palácio Rio Branco. Ninguém tem uma notícia de um dia eu ter quebrado uma telha, uma vidraça ou coisa parecida. Ninguém nunca viu isso. Nunca tivemos confusão. Liderei acampamentos no Pará, em Belém, em Rondônia, em vários lugares. Nunca ninguém tomou conhecimento, porque eu considero que a negociação é diálogo. Não adianta ir quebra para depois conversar. Isso não existe. Então eu não posso concordar com o que aconteceu. Aquilo é uma coisa que não se deve absolutamente jamais dar qualquer tipo de guarida. A prisão está correta, eles têm que responder por isso e se encerra o assunto, que não é um assunto para ser tratado jamais em ambiente democrático. Isso deve prejudicar, esse episódio deve prejudicar a reeleição do presidente, a possível reeleição do presidente Lula? Não, absolutamente, não prejudica não, porque não é porque ele foi amigo do presidente numa época da sua vida, o Bruno Maranhão, que isso quer dizer que estava recebendo. Até mais o Bruno Maranhão, ele é uma pessoa que... Ou que o presidente concorde com esse tipo de atitude. Né? Ele está no PT, porque os grandes amigos dele de dentro do PT saíram do PT, que foi o Plínio de Arruda Sampaio. Perdeu a eleição passada interna do PT e saiu do PT. E o Bruno ficou. E aí o que o Bruno está querendo é, digamos assim, virar um grande líder nacional e usou desse artifício e bem feito agora que está preso e vai ter que responder por isso. Senador Cibar, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje no programa. Eu que agradeço. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que acompanhou essa conversa até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.